mas assim, se possível, evitar ou reduzir o estresse que você tem que ter. Você não precisa enfrentar tudo, você não precisa ser tão forte o tempo todo. Falando assim, dentro da psicologia, até eu me lembrei de algo que não estava no roteiro agora, sobre o transtorno de estresse pós-traumático. É um problema de ansiedade, né? Trauma. Então até estava comentando isso ontem com uma paciente que falou aí de uma situação familiar. Então assim, se acontecer algum trauma, é um evento estressante e isso estiver impedindo você de alguma maneira, o evento citado ontem foi de um pai que sofreu um acidente, né, tá resolvendo algumas questões agora na justiça. Após sofrer esse acidente, ele não quis que a sua filha viajasse. Era uma distância um pouco maior, se referindo que tinha que passar por grandes BRs e que era longe e tudo mais. Então, assim, é algo complexo e provavelmente ele passou isso por ainda estar, né, vivenciando esse estresse. Inclusive, a paciente já tinha recomendado atendimento clínico para ele, já tentou recomendar, e eu falei que é bom ficar atento. Se esse sintoma persistir, não vai ter o que fazer, vai ter que realmente ir para o atendimento. Mas por que eu digo assim, se persistir? Talvez ele só esteja na adrenalina daquele momento, né, de recém ter sofrido o acidente, e talvez isso se cure, né, talvez isso passe. Não é todo evento, não é todo luto que você precisa de uma psicoterapia ou que você precisa de fato tomar remédio para dormir ou lidar com a situação. Não são todos os eventos, são apenas alguns impactantes e com o tempo isso deve ser reorganizado na sua vida, tá? A sua vida deve voltar a um ritmo anterior, não envolvendo sequelas físicas, claro, né? Se a gente falar de uma sequela física, torna isso impossível, mas não envolvendo sequelas físicas, tudo deve voltar aí como era anteriormente. E sobre o estresse pós-traumático, ele deve ser bem trabalhado e a pessoa deve conseguir voltar a fazer as coisas, né? Por exemplo, tem outros casos aí de acidente que as pessoas conseguem lidar melhor com os acidentes, conseguem até voltar a viajar, conseguem fazer diversas coisas. Então também é uma possibilidade. Essa questão dos estresses, dos traumas, é algo que algumas pessoas precisam lidar com isso, principalmente se estiver interferindo aí em outros fatores da vida. Então, o que é importante para lidar com o estresse? Tem várias coisas aqui que é importante para lidar com o estresse, né? Tem vários pontos que são extremamente importantes que você deve levar em conta para lidar com o estresse. Começando com o que eu sempre cito nos episódios, o sono. O sono é essencial para a regulação do estresse. Então, se você não estiver dormindo bem, você não está se recuperando bem. Você vai estar mais estressado, mais ansioso, vai estar indo para as recompensas imediatas, vai estar indo para os vícios, vai estar indo para as compulsões, vai estar cedendo de inúmeras formas coisas que você não gostaria, vai estar procrastinando, vai estar aí comendo coisa que não gostaria, gastando com coisa que não gostaria, vai estar cometendo diversos erros na sua vida. Então, assim, para você começar a regular seu sono, para você começar a regular sua ansiedade, você deve regular seu sono. Então é algo que eu sempre cito nos meus episódios. A cafeína, então, a cafeína ela é encontrada no café. Então, citando o café, você deve tirar ele da tarde e da noite. Por exemplo, você toma café 8 da noite, 6 da tarde, 3 da tarde. Então você tira o café às 8 da noite, passa uns dias, tira das 6 da tarde, passa uns dias, tira das 3 da tarde. Chimarrão, que é uma bebida aqui do sul, tomar só de tarde, 1 ou 2 cuias, de preferência de manhã também. Chá verde, até ali o meio da tarde. Chá preto, evitar tomar de tarde também, deixa para tomar mais de manhã. Chá mate, tomar ali no comecinho da tarde no máximo.
E energético não recomendo tomar. Refrigerante é quando você tomar de meio-dia e deu, né? Os chás de preferência para a sua horta. E sobre o café, tem a possibilidade do descafeinado. Se você for fumante, né, eu já notei que fumante não tem adesão com o descafeinado. Então beba um chá de horta, beba outra coisa. Faça outra bebida ou simplesmente não tome nada, mas não tenha o café. Lembrando sempre da ingestão de água, tá? Que é o principal líquido que a gente deve beber. Então água é importante, os outros líquidos não tanto. Então esse ponto é essencial. Outro item do sono, você deve estar com a luz artificial e natural regulada. E o que é estar com a luz artificial e natural regulada? É você, por exemplo, não pegar muito no celular de noite, evitar muita televisão, muita luz durante a casa, né? No sentido da luz artificial, e ter a luz natural e a luz artificial de dia, que de dia elas tendem a te favorecer. Então esse ponto é bem importante. Verificar aí para não estar comendo todos os dias muito próximo do horário de dormir, não estar fazendo muita atividade física e próximo do horário de dormir, né? Estar fazendo no período do dia normalmente, não estar cometendo erros como jogar, ver coisas que te deixam para cima, enfim, programas nesse sentido aí, televisivos, né? Eu cito o exemplo do Big Brother, que se eu assistisse, eu gostava de criança, tá? Não tenho nada contra, já tive meus preconceitos, mas no momento não tenho nada contra. Se eu fosse assistir, eu assistiria gravado. Eu tenho a Globoplay assinada, não é pro meu uso, eu uso muito pouco, mas eu tenho ela. E se eu fosse assistir, eu assistiria gravado para ver na manhã seguinte, né, ver na sequência, para não estar ficando muito atento de noite, para não estar muito para cima no período da noite. Entre outras possibilidades aí que você deve ficar atento do sono, né? Eu tenho episódios próprios, episódio 13 e episódio 30 do podcast, que falam só sobre isso. Você deve ficar atento a dores, problemas respiratórios, pernas inquietas, uso de remédios que podem estar interferindo, sonambulismo, parassonias, né? Que dá entre o sonambulismo e a paralisia do sono. Você deve ficar atento aí se você tem problema de desmaios também. Deve estar atento a esses pontos e consultar o médico, né, e um especialista do sono, né, um psicólogo do sono, um médico do sono, para estar regulando aí a sua rotina do sono. Então esses são os pontos iniciais. Além do sono, então, outro item que eu indico bastante para regular o estresse é a atividade física. Então, a atividade física, ela regula bastante. Eu lembro que no passado eu me estressei com 2 situações, né, que aconteceram. Então, aconteceu uma situação que levou o meu estresse e na sequência aconteceu outra questão ali. Ambas ali no serviço aconteceu outra que eu me senti incomodado, porque aquilo não era a minha demanda e não é algo nem que um psicólogo pode fazer, e assim, eu fiquei bem estressado. E eu fiz atividade física ali, dei a minha corrida naquele final de tarde, fiquei, né, pensando um pouco sobre isso na corrida, mas aquilo me acalmou. Então é um exemplo, né, de situações estressantes e de como aquilo, a atividade física pode acalmar. Atividade física com regularidade aí pode regular o seu estresse, pode te acalmar de todas as formas. Então, regule o seu estresse. Faça atividade física, regule o sono. Por exemplo, eu fiz uma meditação para o estresse no começo do vídeo também, que é algo que ajuda bastante, é algo que reforça bastante esses pontos. A parte médica, ela deve estar em dia, né? Como eu citei na parte do sono, tem os outros pontos que a parte médica deve estar em dia. Então, por exemplo, se você se sente ansioso, se você se sente estressado, você deve estar verificando aí
a parte relacionada tanto à saúde mental, né, como os pontos que eu citei, como problema respiratório, anemia, vitamina D, ferro, falta de energia. Você deve estar verificando esses pontos para que você consiga estar melhorando eles com o tempo e não piorando, se tratando, né, vendo as necessidades aí do teu corpo, tendo momentos de qualidade. Você também deve estar vendo a questão dos relacionamentos que você tem, né, sejam amizades, namoro, família, seja o que for. Você deve estar muito atento com esses relacionamentos, vendo se eles estão te trazendo momentos de prazer ou se eles estão te trazendo estresse. Você deve regular esses relacionamentos, você deve ter aí práticas, né, para regular esse estresse. Você deve ter momentos de qualidade, então ter momentos aí de qualidade para melhorar a sua vida. Você deve ter esse ponto, porque assim, se você conseguir ter momentos para si mesmo, ter pontos de qualidade, você vai conseguir notar a melhora na sua qualidade de vida, a melhora na sua vida. E repetindo um pouco do que eu citei no episódio anterior, eu falo de 10 comportamentos para regular aí a ansiedade. Eu vou repetir alguns deles aqui que eu ainda não citei, então, para que você tenha um melhor proveito desse episódio. Então, o sono eu já falei, alimentação, regule a sua alimentação. Se você conseguir comer saudável, se você conseguir organizar a rotina da sua alimentação, o tempo da sua alimentação, você vai conseguir melhorar em diversos pontos. A meditação, reza também, se você tem o hábito de rezar, mas é estar conectado por um momento e fazer aquilo. Então é extremamente importante para que você consiga estar melhorando esses momentos na tua vida, ter momentos presentes aí na sua vida. Música, então caso você tenha gostos musicais específicos, né, você estar ouvindo as músicas que você gosta, bem como você pode ouvir outras coisas. Você gosta de podcast, novelas, né? E esse ponto ele é bem flexível. Você pode ouvir em segundo plano enquanto você faz alguma coisa, ou você pode ouvir em primeiro plano bem focado, vendo o clipe, focando naquilo, vendo realmente aquilo. Então esses dois pontos são bem interessantes e a música realmente é algo que lida com o estresse, é algo bem flexível. Eu já falei das relações com amigos, familiares, né, com relacionamentos, então esse ponto já ficou. Eu já falei sobre tirar tempo para você mesmo e é importante ter gratidão.